No programa de hoje, você vai ver o desempenho das vendas no varejo no Amazonas, que decaiu 29,7% em janeiro de 2021, a volta gradativa do comércio e os impactos na pandemia. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que 98,8% de micro e pequenas empresas fecharam até o final de 2020. E mais uma entrevista com o presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Amazonas, Azuri Benzion, falando sobre o cenário do comércio local no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Em Belém, os executivos do varejo projetam crescimento de até 44% de vendas em abril. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém, Joy Colares, fala sobre o assunto. O Amazônia Anda tá no ar. No Amazonas, as vendas no varejo sofreram uma queda de 29,7% em janeiro de 2021. Esse resultado é reflexo das medidas de restrições aplicadas para conter o número de casos da Covid-19 em nosso estado. O presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Amazonas, Azuri Benzion, fala sobre a realidade e expectativas da abertura gradativa do comércio em Manaus. Quais foram os setores do comércio mais afetados na pandemia? Eu posso dizer que o setor, na parte de comércio mesmo, né? De vestuário, de moda no caso, que inclui semijoias, perfumaria, tudo aquilo que é voltado para eventos, ou seja, existe dois tipos de consumo de moda. Existe o consumo de moda que você usa para ir trabalhar, o consumo de moda que você usa para ir para uma festa, para uma balada, para um restaurante. Você também existe perfumes que você usa para o dia a dia, você usa para sair, ou seja, essa parte cosmética também é muito importante. Quando você, de repente, não pode sair para uma festa, ou você não pode ir para um casamento, ou você não pode sair da sua casa para ir trabalhar, você deixa esse consumo de lado por um período. Ou seja, eu não preciso daquilo agora. Eu não estou indo trabalhar, eu posso ficar com esse mesmo sapato aqui, eu posso ficar com essa mesma roupa. Então eu considero que esse setor de moda ele foi muito impactado. Um setor que, já ao contrário, tá? Um setor que cresceu muito foi o setor, por exemplo, de cama, mesa e banho. De móveis, por exemplo. As pessoas passaram a ficar mais tempo dentro de casa. Aí começaram a olhar para aquele sofá e falaram, não te aguento mais, eu quero um sofá novo. Ou então começaram a achar que aquela TV estava muito pequena, ou que aquele jogo de prato estava já muito velho. Então houveram setores que caíram e setores que cresceram. E setores que se manteram numa crescente no nosso estado aqui. Por exemplo, o setor de alimentação, aí eu posso dizer a parte de supermercados, atacarejos, ele foi muito bem. Matéria de construções também foi muito bem durante todo o ano de 2020. Azuri, ao longo de 2020, a reserva de caixa de muitos empresários acabou. Existe algum planejamento estratégico caso o comércio seja fechado novamente? Como você vê a gestão de crise desses empresários? Roberto, nós moramos num país continental. Se você for olhar aí, em janeiro, pouquíssimos estados ou cidades estavam fechadas. O Amazonas estava fechado, Manaus estava fechado. Nós ficamos 53 dias com as operações fechadas aqui. Teve um tempo aqui que nós não podíamos fazer nem sequer delivery. Nós acabamos de sair de um dezembro. E o dezembro, para algumas atividades, é um mês bom, um mês que você consegue fazer um pouco mais de reserva de gordura. Então, em janeiro e fevereiro, as empresas usaram essa gordura para fazer as demissões que eram necessárias e para manter a folha de pagamento, que ela foi totalmente arcada 100% pelos empresários. E agora o governo federal sinalizou com um novo Pronamp. Eu não vejo como as empresas vão sobreviver
a partir agora desse mês que voltamos à atividade, sem uma ajuda de bancos. É muito importante, você não tem mais como fazer caixa para arcar com as despesas que vão vir para os próximos meses, com a venda que está tendo, sem uma ajuda financeira de bancos. Então, é muito importante você entender qual o tamanho do seu problema. Cada lojista tem que entender quanto precisa de valor dos seus custos fixos mensais e saber de que maneira você vai. Com a retomada das atividades do comércio, os custos fixos dos empresários aumentou. Você acha que esses custos estão sendo supridos pela demanda atual do comércio? Está muito tímido ainda, Roberta, mas é bom lembrar, você falou agora de custos fixos, eu vou lembrar uma coisa que aconteceu que é uma pá de cal para muitas empresas aqui, não só aqui como no Brasil inteiro. É a questão do IGPM. A partir de outubro do ano passado, nós estamos tendo IGPMs, que é o que corrige os aluguéis, em torno de 2 dígitos, 18%, 20%, 25% de IGPM. É impossível uma correção desse patamar para qualquer atividade comercial. Fora isso, também nós tivemos aumento do dólar e uma inflação, que pode parecer aí que é de 3%, 4% ao ano, mas cada um de nós tem a sua inflação. A inflação do pessoal que vende pneus é uma. A inflação do pessoal que vende confecções é outra. A inflação do pessoal que vende perfumaria é outra. Então não dá para dizer que a inflação de confecções ela tem a ver com o preço do algodão, que é um commodity, que subiu. A inflação do pessoal que vende pneus tem a ver com a questão da borracha, ou do sintético, do petróleo também, que subiu bastante. E aí por aí vai. E ninguém aumentou só 3%, 4% do produto. Os produtos aumentaram 20%, 25%, e isso vai ser repassado. E quando isso chegou para o consumidor final, e ele não teve um aumento no salário condizente, ele começa a escolher, a fazer opções. Eu comprava a marca A, agora eu vou comprar a marca B, ou vou comprar a marca C, ou eu não vou comprar aquilo. Então, aí vai começar a entrar as prioridades. Então, agora, o comércio está retraído, não é só porque as pessoas não querem sair de casa, é porque elas têm que fazer as escolhas dela. E as escolhas dela passam pelo poder aquisitivo, ou seja, pelo poder econômico que elas têm de comprar os produtos que elas desejam. Entre inaugurações e fechamentos, o comércio perdeu 75,2 mil pontos de venda, como revela estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém, Joy Colares, fala um pouco sobre o atual momento da cidade, que está seguindo restrições de atividades não essenciais. Joy, conversa com a gente aqui, nos conta como que está Belém no sentido desse todo esse processo de pandemia, porque nós sabemos que até semana retrasada todo o comércio estava aberto e a partir dessa segunda, dia 15, começou o lockdown aí. Então, como estão os números no comércio local e qual a tua percepção? Quem emprega em Belém é o comércio e os serviços, incluindo nos serviços aí o poder público, municipal, estadual e federal. Ou seja, nós tivemos e pior ainda, temos quase que 55% da população economicamente ativa não empregada com carteira assinada, ou seja, ou são autônomos, trabalhadores autônomos, profissionais autônomos ou informais. E isso fez com que a renda do município fosse bastante abalada. E o setor do comércio, e aí só tiramos daí desse setor varejista, só podemos excluir o setor de alimentos e o setor de medicamentos. Esses dois setores praticamente não tiveram abalo significativo no seu faturamento. A venda de alimentos caiu 3%, a de medicamento caiu 5%, ou seja, é quase que um ano normal, um acontecimento normal. Mas as outras atividades do comércio, e eu posso destacar confecções, por exemplo,
confecções caiu quase 40% no seu faturamento. Ou não tem lugar para ir, as pessoas não podem sair de casa, não tem festa, não tem balada. O público feminino, que é o maior comprador de confecção, não compra uma saia nova, não compra uma sandália nova, uma blusa nova, há bastante tempo, praticamente um ano. Então, esses setores foram muito afetados pela pandemia. Nós temos que nos basear nas informações do IBGE. E a informação do IBGE, ele mostra queda mesmo de faturamento em medicamentos e alimentos, porque caiu a renda das pessoas. Só quem manteve a sua renda intacta foram os funcionários públicos, porque mesmo os funcionários de empresa, eles tiveram redução na sua venda. As empresas venderam menos, quem é comissionista ganhou menos, quem é assalariado não depende de comissão, e as empresas utilizaram da medida 936, que depois virou a Lei 10.020, que o governo partilhou parte da folha de pagamento com o empresariado, e isso foi fundamental para que as empresas mantivessem os empregos, mas mesmo assim tiveram redução na renda. Quem tem redução na renda, imediatamente tem redução no consumo. Então, nós tivemos uma questão aqui interessante aqui em Belém, aqui no Pará como um todo. Eu gosto sempre de comparar Pará e Amazonas e Belém e Manaus, porque a gente vê o contraste. Enquanto a economia do Amazonas, do estado do Amazonas, a cidade de Manaus representa praticamente mais de 70% dessa economia, ou talvez em alguns setores até mais, Belém é diferente. A cada ano, Belém representa menos para o estado do Pará, que hoje tem várias regiões, principalmente o sudeste do Pará, com municípios que já vão para 200, 300, 500 mil habitantes, e que faz com que a economia seja a economia de Belém seja cada vez menor. Como o município de Belém, na sua área geográfica, ele é bem pequeno, Belém tem 29 ilhas praticamente desabitadas. Então, esse percentual do município de Belém, a área que a gente chama continental, é pequena. Então, nós não temos aqui agricultura no município de Belém, nós não temos indústria. Então, a nossa economia, ela acaba se resumindo, como eu falei anteriormente, ao comércio e serviço. Então, mesmo assim, no estado do Pará, no ano passado, nós tivemos a criação de 35 mil novos empregos. Então, a economia, aí estamos falando principalmente de mineração e agricultura, mas não na capital, né? Então, Belém sofreu essa queda pela diminuição da renda. Como eu falei para você, 55% da nossa economia está praticamente nos autônomos. E a renda dos autônomos, ela até cresceu. Aqui no Amazonas, a gente sabe que tem um comitê que foi criado de crise, que junta várias associações, empresários, né, que possuem uma grande influência na cidade, para fazer uma negociação mais de perto com o governo. Vocês têm essa medida em Belém? Temos em 2 níveis. Tínhamos em nível municipal, nós tínhamos um comitê de retomada, que era chamado aqui, que começou a funcionar em praticamente agosto do ano passado, onde estava toda a sociedade civil, a administração era outra, o prefeito era outro, não era o atual. Funcionava com todas as entidades de classe, do comércio, dos serviços, da indústria, da agricultura. As igrejas, estava o pastor, estava o bispo da cidade, estava a economia informal através dos ambulantes, vendedores feirantes, vendedores de fruta. Funcionava bastante. Chegamos a ter, Roberta, reunião que durou 7 horas. O comitê existiu, funcionou muito mais a nível municipal do que estadual. Nós tivemos 2 momentos da pandemia, lá em março, abril, e no nosso caso a gente teve uma superação em janeiro. Então significa que o empresário já vem sofrendo há 1 ano e não tem capital de giro que segure todo esse tempo. Mas como que você vê esse cenário daqui para frente? Quais são as suas expectativas em relação a isso?
Minhas expectativas não são nada otimistas. Quando aconteceu isso em 2020, as empresas, eu não vou dizer que estavam preparadas para isso, mas pelo menos tinham reservas que foram consumidas ao longo do ano. Os 3 primeiros meses foram muito complicados. Como houve uma transferência direta de renda do governo federal, tanto para a folha de pagamento das empresas, ou seja, o governo pagou o salário do meu funcionário, ou o governo pagou direto na conta, o governo federal depositou na conta direto das pessoas, nós tivemos um impacto menor. E as empresas tiveram que se reinventar. Em torno de 1.500 empresas do nosso segmento não conseguiram superar a crise em 2020 e acabou fechando. Isso levou a uma perda de praticamente de 6 a 7 mil postos de trabalho no comércio, que depois foram recuperados aos poucos, estamos em fase de recuperação. Abrimos 2021 sem o benefício direto para as famílias e sem o apoio do governo federal para o pagamento da folha de salário. E agora, com a decretação, primeiro na semana passada, retrasada com a restrição do horário de funcionamento do comércio, agora com o lockdown, e sem as pessoas terem o auxílio, a nossa perspectiva são sinistras. Eu acho que muitas empresas, se não for trazido o benefício de novo, e se não houver o auxílio, que também foi anunciado ontem, ainda a intenção de fazer, mas não o fato de fazer, para as empresas pagarem os seus salários, nós já vínhamos desde a primeira semana de janeiro tendo uma queda de faturamento muito grande no setor do varejo, queda essa que vai se agravar, e se não houver ajuda do governo, nós vamos ter muitas empresas fechadas. Bem, conversamos hoje com o Joey Colares, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Belém. Queremos te agradecer por esses minutos que conversamos, desejar sucesso. Apesar de toda a mudança tecnológica que o comércio vem sofrendo durante todo esse momento de pandemia, o consumo presencial ainda corresponde 90% das vendas no varejo. O setor de alimentação fora do lar, que empregava diretamente mais de 80 mil e indiretamente mais de 160 mil trabalhadores, teve até hoje 100% de prejuízo financeiro. Desde março até dezembro de 2020, cerca de 40% das empresas fecharam suas portas e 30% dos colaboradores foram demitidos até o momento, como comenta o presidente da Abrazel Amazonas, Fábio Cunha. O cenário da alimentação fora do lar, desde o começo da pandemia, nós fomos os mais impactados sobre os decretos que vêm acontecendo entre fechamentos, aberturas. O setor da alimentação fora do lar já perdeu, acreditamos aí que 40% das empresas fecharam em definitivo, e o mesmo número maior até de perdas de postos de trabalho, né? Acreditamos aí que mais de 50% dos postos de trabalho foram perdidos. A alimentação fora do lar é o que mais emprega em todo o Brasil. São mais de 6 milhões de empregados neste setor, e a gente acredita que até 1 milhão já foram perdidos. Aqui no Amazonas, os decretos foram muito mais restritos. Agora, no final do ano, nós não tivemos oportunidade de ter o nosso Natal, o nosso Ano Novo, perdemos tudo isso, e janeiro foi o mês mais sacrificante para o nosso setor, estendendo isso até o final de fevereiro. Estamos colocando aí o nariz fora d'água, respirando um pouco agora. No final de fevereiro fomos possibilitados de trabalhar até às 16 horas, porém não contempla nem metade do setor. O serviço de delivery foi uma adaptação necessária para as empresas que se mantiveram na pandemia.
O delivery com certeza foi uma válvula de escape para os restaurantes, porém não contemplou nem metade de todo o setor da alimentação fora do lar. Você virar a chave e trocar a operação do seu restaurante de salão para delivery não é uma coisa fácil hoje em dia. A operação mudou por completo. O relacionamento com os motoqueiros e até a captação dos pedidos está totalmente diferente do que era há anos atrás. Então, nem todos os restaurantes foram contemplados com a operação delivery. E também o delivery ele não consegue cobrir todos os custos de um restaurante que tem a folha de pagamento muito grande, com bastante funcionários por conta do salão. Então o delivery ele sim resolveu o problema de alguns, mas não de todos. Muitos restaurantes fecharam durante a pandemia e muitos ainda estão querendo fechar, né? Estão se planejando para esse fechamento. Assim como o comércio tradicional, os shoppings vêm se readaptando às fases de reabertura gradual. A nossa atuação nesse período bem complicado de pandemia, né, onde a gente ficou praticamente 2 meses aí fechado, em janeiro e fevereiro, nossa atuação nisso foi principalmente dar muito apoio aos lojistas, né, que estão com as lojas fechadas, de cumprir 100% do decreto, né? Então a gente tem acompanhado aí semanalmente os decretos que vêm flexibilizando algumas atuações, ainda mantendo as restrições de outras, não só de funcionamento de lojas, como em obras também. Então a gente tem acompanhado isso para cumprir 100% do decreto. Nesse cenário, é um cenário de queda de vendas, obviamente, muito pela restrição ainda dos horários, né? O que a gente tem feito foi flexibilizar e dar a oportunidade do lojista trabalhar com outros canais de venda, como por exemplo o delivery, né? A gente ajuda a divulgação com canais online, com catálogos online nas nossas redes, facilitando também e criando estrutura para o drive-thru, onde o cliente pode comprar no digital e retirar aqui no shopping sem sair do carro. Então foi muito usado e ainda continua sendo usado depois dessa reabertura parcial. E as medidas que a gente vem tomando aqui com relação ao apoio aos lojistas, primeiro a redução dos custos condominiais, né? Então a gente trabalha para reduzir o custo que o lojista paga de condomínio, mesmo que o shopping ficou fechado. Então a gente se preocupou muito em salvar a vida financeira dele e também na flexibilização dos custos de aluguel e fundos de promoção. E a retomada está sendo gradativa. A gente acredita que com essa flexibilização dos horários ajudem o próprio lojista a vender mais e principalmente o cliente a vir mais no shopping num maior espaço de tempo, né? Isso evitando aglomeração em um curto período. Então essa flexibilização do horário aumentando a possibilidade de tempo do cliente vir para o shopping ajuda a evitar a aglomeração. A economia da região norte do Brasil vem apresentando desempenho maior do que as demais regiões e esperamos que esse cenário continue melhorando a cada dia. O Amazônia Anda fica por aqui. Até a próxima semana!